Contudo, o estudo dos modos de vida no passado lança considerável luz ao texto bíblico que possuímos hoje. E por falar em luz, que tal uma novidade sobre as lâmpadas da época de Cristo? As lamparinas do tempo de Jesus eram semelhantes a esta que tenho aqui em minhas mãos. Você colocava geralmente o azeite de oliva nessa parte aqui e então acendia na outra um pavio. Enquanto houvesse o azeite aqui, haveria uma chama lá. Embora não fosse extremamente cara, uma lamparina dessa era um objeto muito precioso para uma família da época. Perdê-la ou quebrá-la era uma coisa muito ruim porque você ficaria às escuras. É que normalmente as famílias mais pobres não possuíam um monte de lamparinas estocadas em sua casa. Era normalmente uma ou duas por cada família. Pois bem, escavações conduzidas em 2015 revelaram na cidade de Shechem, uma das vilas judaicas próximas de Nazaré, restos de uma pequena fábrica de lamparinas de argila dos tempos de Cristo. Diversas lamparinas como esta foram ali encontradas. A antiga fábrica de lamparinas foi encontrada nas proximidades da antiga sinagoga local e datada do 1º século depois de Cristo. O edifício, a bem da verdade, é posterior aos dias de Jesus e provavelmente teria surgido como resultado do êxodo de judeus da Judeia para a Galileia por causa da destruição de Jerusalém e do templo no ano 70, por ordem dos romanos. Apesar de ser uma edificação construída cerca de 30 anos depois da ressurreição de Cristo e da sua ascensão aos céus, aquela fábrica de lamparinas lança considerável luz sobre as ilustrações dadas pelo Mestre Divino acerca da luz e seu significado especial. Aliás, é isto que está escrito aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 13, e que eu passo a ler agora, nesse momento, para você. Falando novamente ao povo, disse Jesus: Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essas palavras tiveram um impacto muito profundo para aquelas pessoas naquela época, naquela ocasião. E ali em Shechem foram encontradas lâmpadas bem elaboradas e outras rudemente confeccionadas, tendo como matéria-prima a argila de má qualidade. As lâmpadas ou lamparinas tinham importância singular naqueles dias. Como dito no início desse programa, o mundo de então, sem o moderno conforto da energia elétrica, era tremendamente escuro. Sem esses pequenos artefatos alimentados à base de azeite de oliva, até o simples ato de andar em casa durante a noite seria uma tarefa muitíssimo arriscada. Por isso, era muito importante ter e manter as lamparinas à mão, fato que nos lembra muito bem a parábola das 10 virgens. 5 delas não proveram de óleo suficiente para alimentar as suas lamparinas e, por isto, perderam a oportunidade de participar das bodas ao lado do noivo. Mateus capítulo 5, versículos 1 a 13. Embora fosse artigo de primeira necessidade e por isso acessível a todos, isto não significa que as lamparinas fossem necessariamente muito baratas. Em Pompeia, destruída pelo Vesúvio em 79 d.C., uma lamparina era vendida por um asse, dinheiro equivalente a 10% do valor ganho durante um dia inteiro de trabalho no campo. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Como você viu, o texto fala dos discípulos como sendo a luz do mundo e, em seguida, faz uma comparação com a cidade edificada sobre um monte e a lamparina, que também é posta no velador, e ali ela ilumina a todos os que estão naquele recinto. Isso tudo é muito interessante. Nosso papel nesse mundo deve ser de relevância, nada menos que relevância. Aliás, uma relevância tal como daquelas lamparinas dos tempos de Cristo. Devemos ser lâmpadas para um mundo que ainda permanece em trevas. Não podemos mercadejar a palavra de Deus, torná-la um objeto de troca. Também não podemos torná-la cara demais. E assim como as lâmpadas, também não podemos torná-la objeto sem valor. Aliás, falando em lâmpadas, assim como elas eram alimentadas pelo azeite, não podemos ignorar que a mensagem que pregamos também tem um preço a ser pago. Uma unção é necessária para que haja luz. Uma unção do Espírito Santo, sem a qual uma não terá efeito
duradouro sobre a outra. Comentaristas acreditam que, ao falar da cidade edificada sobre um monte, Jesus provavelmente se referia à cidade de Safed ou Itzfat, que existe até hoje e tornou-se uma cidade sagrada do judaísmo. Ela fica nas colinas adjacentes da Galileia, a cerca de 800 metros acima do nível do mar. E até hoje, ela está bem visível para aqueles que estão nas proximidades da beira do mar da Galileia. Nos tempos de Cristo, Safed era provavelmente uma fortaleza, e as suas luzes, acendidas no alto da montanha, podiam ser vistas por todos os que estivessem nas partes mais baixas do mar da Galileia, causando admirável comparação. Como era tudo lindo, como era perfeito. Provavelmente foi por causa disso que Jesus aproveitou aquele contexto e deu aquela ilustração. Ou seja, imagine a cena. Jesus apontando para o monte e fazendo com que todos se lembrem dos comentários comuns acerca das lamparinas de Safed. Vocês se admiram disto? Talvez ele tenha perguntado aos seus discípulos. Então, assim como vocês admiram aquelas luzes em cima da montanha, assim devem ser vocês, uma cidade edificada sobre um monte, que ninguém consegue esconder. Faça com que a sua luz brilhe hoje para todo mundo e que as pessoas possam ver a sua luz e glorificar ao Pai que está no céu.